Olá, caríssimos estudantes do Colégio Deliberato, primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui na nossa aula de Sociologia hoje com vocês. A aula que vai ter como tema Propaganda e Sociedade de Consumo. Então, pretendo fazer uma breve explicação com os principais conceitos e orientação dos exercícios. Vamos lá, primeiro ano. Bom, logo de cara, vocês, lá na página 25, terão dois exercícios que são exercícios de sensibilização, a partir de uma imagem. Então, o tema é Propaganda e Sociedade do Consumo, onde a televisão ela tem um papel central dentro desse capítulo. Tá? Então, vai ter uma imagem ligada à ideia de hipnotização que muitas vezes a televisão faz com as pessoas. Eu trouxe uma imagem semelhante, tá, que mostra aqui essa capacidade da televisão de fazer das pessoas fantoches, marionetes, de manipular corações e mentes. Então, não se deixe manipular, é a mensagem. Eu quero que vocês, a partir da imagem que está lá, respondam a proposta do exercício. Tá? Nós temos que estar atentos com relação a isso, porque tanto a televisão como o rádio, os jornais, as revistas, a própria internet, a gente pode e deve buscar informações, mas também temos que ter um filtro racional com relação a essas informações, justamente para não correr o risco de ser gado, de ser manipulado, porque todas essas emissoras, essas grandes redes, elas têm um interesse, elas têm os seus donos, que muitas vezes interessam para eles que as pessoas pensem de uma determinada forma. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Tá? Então acho que é isso que esse exercício tenta fazer conosco, despertar o nosso senso crítico. Então vamos lá para o próximo slide. Então, o conceito indústria cultural tem um papel central dentro desse capítulo, tá bom? Porque o que é a indústria cultural? É quando a cultura ela passa a se tornar uma mercadoria a ser vendida pelas pessoas. Então ela deixa de ter aquela característica genuína das pessoas terem a sua identidade dentro de uma sociedade, uma cultura que é o conjunto de regras, de valores, de normas, de hábitos, de costumes, de conhecimentos, de símbolos que são transmitidos de geração em geração e passa a se tornar um produto a ser vendido, a ser veiculado pelos grandes meios. Então a cultura sendo tratada com fins lucrativos, fins de entretenimento e nem sempre como deveria ser de fato a cultura como algo que vai ser ensinado para o engrandecimento da nossa espécie. Então a propaganda e o marketing eles têm um papel crucial dentro dessa perspectiva da indústria cultural. Por quê? Porque tanto a propaganda quanto a questão do marketing, de fazer a propaganda, a difusão dos interesses daquela marca, ela tem esse interesse de criar necessidades artificiais na cabeça das pessoas. Moldar consumidores desde o berço. Mais do que consumidores, consumistas. Então precisamos estar atentos a isso. Tá? Então esse capítulo ele trabalha essa ideia da indústria cultural nesse sentido. Como que muitas vezes um produto ele acaba adquirindo qualidades, adjetivos que não pertencem a ele de fato. Então, quem são os grandes filósofos dentro dessa temática da propaganda, dentro dessa temática da indústria cultural? A Escola de Frankfurt, que é uma escola alemã, onde existe ali uma gama de pensadores, de filósofos, cientistas com tendências marxistas, influenciados por Karl Marx. Então eles cunharam esses conceitos, essa terminologia, tanto de cultura de massa como de indústria cultural. Então nós temos três grandes nomes que merecem ser mencionados por nós aqui nessa videoaula. Theodor Adorno, mais conhecido como Adorno, Jürgen Habermas, mais conhecido como Habermas, e Max Horkheimer, mais conhecido como
Horkheimer. Então, o termo cultura de massa é essa ideia onde os grandes meios de comunicação, tanto a televisão como o rádio, as revistas, a própria internet hoje, né, com as novas tecnologias, elas são difusoras de mensagens, de informações, de notícias, onde nós precisamos estar atentos a essa massificação que existe, essa alienação, esse bitolamento das pessoas serem direcionadas por um caminho. Então esses sociólogos nos chamam a atenção com relação a isso. Então, a partir do que foi explicado, você já tem condições, né, de fazer a lição de casa, páginas 29, 30 e 31, todos os exercícios que estão lá. Tanto exercícios dissertativos quanto de múltipla escolha. Então vocês têm um canal de comunicação, a plataforma Pitágoras, têm condições de comunicar diretamente comigo, podem mandar perguntas, né, podem esclarecer eventuais dúvidas que surgirem. Bom, um outro conceito que merece o nosso destaque aqui nessa videoaula é a questão do fetichismo da mercadoria. Fetiche nos lembra a ideia de fantasia, ligado muitas vezes ao erótico, mas nesse momento aqui é um momento onde se está se direcionando à questão da mercadoria, tá, dos produtos. Então, o que é o fetichismo da mercadoria? Né? Um conceito cunhado por Karl Marx. Se atribuir valores e ideias a uma mercadoria que não pertence a ela de fato. Tá? Então, como que muitas vezes um produto dentro do capitalismo, ele ganha qualidades, ganha adjetivos que não pertencem a ele de fato. Como que muitas vezes a propaganda ela tem essa função, né, de fazer corações, fazer mentes, tornar a pessoa consumidora daquele produto, mesmo que ela não tenha necessidade de consumir, só por uma questão de, muitas vezes, de status, por uma questão de se sentir melhor do que o outro, por uma questão muitas vezes de apenas de vaidade. Então, como que a propaganda trabalha nisso? Você ter aquele produto significa você ser mais feliz. Ali está uma ilusão, muitas vezes, a ser vendida. E como que, muitas vezes, para se produzir aquele produto, se desumaniza o homem e se humaniza aquele produto. Aquele produto se ganha uma importância maior do que o próprio ser humano. Por quê? Para ser produzido, muitas vezes, não se respeita a dignidade humana, ele é fruto do trabalho escravo, fruto de um trabalho degradado, sem direitos ao trabalhador. Então se humaniza-se o produto e se desumaniza o homem. Então o produto ganha status, né, de uma qualidade acima do próprio ser humano. Tanto é que a gente vê, né, situação de violência nas grandes cidades, se mata um outro ser humano para roubar uma roupa, para roubar um tênis, para roubar um carro. Então isso mostra como que dentro do capitalismo há uma degradação, uma desvalorização do ser humano para valorizar a coisa, para valorizar a matéria. Então isso é o fetichismo da mercadoria. Como que muitas vezes o produto ele ganha um valor, inclusive monetário, né, não só de ideias, mas um valor monetário, como que ele é vendido simplesmente por ser daquela marca, da marca XYZ, ganha um grau, um status absurdo de valores. Então isso é fetichismo da mercadoria também. Então, vocês têm condição de responder, né, a lição de casa, páginas 34 a 41. Então tem muitos textos ali que vão servir de base para vocês, vão servir de referência para vocês responderem as questões. Eu gostaria de encerrar, tá, essa nossa videoaula, né, lembrando esse momento que nós estamos passando, né, o momento de pandemia, né, o momento do coronavírus, e eu trouxe um texto para compartilhar com vocês, para mostrar, né, a importância do conhecimento. Às vezes, o primeiro ano, a gente está na escola e a gente deixa de valorizar. Em que aspecto? A gente pensa assim, por que eu estou estudando essa matéria? Por que eu estou estudando essa disciplina? Por que eu estou estudando esse exercício? E às vezes a gente desconsidera como que cada coisa é importante, como cada disciplina, cada ciência se completa. Principalmente para entender momentos como nós vivemos na atual conjuntura. O texto se chama A Importância de Estudar. Biologia para entender como o vírus atua no corpo. Matemática para entender a curva de crescimento da contaminação.
Sociologia para entender como os governantes deveriam atuar nesse momento. Filosofia para questionar se sua conduta está de acordo com o momento que estamos passando. História para ter noção de como o mundo já foi afetado com outras pandemias que já ocorreram. Geografia para entender a rota da contaminação do vírus e a cultura de cada país. Língua portuguesa para saber interpretar o que é confinamento social. Artes para se entreter durante o confinamento e também valorizar o trabalho dos artistas, que muitas vezes costumam ser chamados de vagabundos. Educação física para entender o quão importante é a atividade física para a imunidade. Química para entender como as substâncias podem ajudar ou atrapalhar o tratamento. Física para entender o funcionamento de um respirador mecânico. Use o confinamento para refletir sobre a importância do conhecimento. Valorize a escola e seus professores. Tá vendo, primeiro ano? Como que cada ciência se completa, né? A filosofia, como mãe das ciências, ela une essa complexidade. E como que num momento como esse, de pandemia, de coronavírus, né, o conhecimento ele liberta, ele é tão importante. E como que a ignorância, ela escraviza, ela nos leva ao engano, nos leva para caminhos tortuosos, nebulosos. Então, vamos usar a nossa cabeça para enfrentarmos juntos esse desafio que a humanidade enfrenta hoje, um desafio sem precedentes na nossa história recente. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Beijo, bons estudos. Amo vocês. Tchau.